Olá! O bairro que vamos conhecer esta semana está localizado na península da capital baiana. Possui o farol da Barra ao sul, de um lado o Oceano Atlântico e de outro, na parte interna, uma baía. Ah, nossa Bahia! O Museu Náutico da Bahia é o único em todo o estado que reúne um valioso acervo de achados arqueológicos submarinos, uma coleção de instrumentos de navegação e sinalização náutica, maquetes, miniaturas de embarcações de várias origens e uma mostra permanente relativa à geografia, história, antropologia e cultura da Baía de Todos os Santos. Como não se interessar? Olha, conhecer partes históricas e museus ajuda a gente a compreender a nossa história, a história do Brasil. E hoje eu vou ter o prazer do comandante e administrador do museu, nome difícil, viu? Reuben. Reuben Costa. Reuben Costa, muito bom. Tudo bom, Reuben? Tudo bem, seja bem-vindo, família, aqui ao nosso museu, o Museu Náutico da Bahia, instalado aqui no Forte Santo Antônio da Barra, mais conhecido, né, popularmente como Farol da Barra. Farol da Barra, Museu Náutico. Né? Museu Náutico da Bahia. Nós temos aqui essa tela belíssima que a cidade ganhou de presente, nós fomos agraciados em hospedá-la, né? Que mostra a viagem de Cabral na sua vinda para o descobrimento do Brasil. Né? Ela foi doada pelo Instituto Camões, foi pintada por Carlos Lança, que é um artista plástico português, lá do Porto, da cidade do Porto, que faleceu, já é falecido, mas criou essa obra e pintou essa obra aqui no museu. Você vê bem expressiva, né? Bem e você vê todo o caminho dele. Da rota toda de Cabral. Nessas duas cartas nós fazemos uma apresentação inicial da Baía de Todos os Santos, né, onde nós estamos situados, essa baía imensa e bela que nós temos aqui ao nosso lado. E nós fazemos uma comparação entre uma cartografia do século XVI, dos famosos da família Luiz Teixeira. Né, são cartas náuticas, viu? Isso, uma carta náutica. Era muito desenhada, muito artística no século XVI e uma carta náutica moderna, hoje já produzida pela nossa Marinha do Brasil. Né? Vale ressaltar que as cartas náuticas produzidas no Brasil são consideradas uma das mais seguras no mundo. É? Nossa, que bom saber disso, viu? Boa curiosidade aí. Então o primeiro forte ele vai ser construído em Pedra de Cal no final do século XVI, lá em 1583. E eram mapas que vinham prontos, na verdade, de Portugal, toda a estrutura, não é verdade? Isso, normalmente os arquitetos, né, os construtores dessas instalações, dessas fortificações, eles já tinham planos, né? Então traziam esses planos e aqui construíam as fortificações. Né? O forte atual ele é do final do século XVII. E essa galeria aqui é a Sala Baía de Todos os Santos, Samir. E aqui nós contamos a história da Baía de Todos os Santos e da interação dela com a cidade de Salvador. Na verdade, a cidade de Salvador é uma cidade, vamos dizer assim, mais um entreposto comercial, né? É uma cidade de negócios. E a grande produção desde o Brasil Colônia vinha do Recôncavo. Né? E o Saveiro, né, que foi a principal embarcação nessa ligação de transporte de pessoas de mercadoria com o Recôncavo, entre Salvador e o Recôncavo. Né? Perdurou até o final, da década de 60, né? No século Já andou passado. de Saveiro? Eu não entrego idade, não. Gente, eu já me apaixonei, né? Quem gosta de coleção, a Sala das Garrafinhas. Linda! As maquetes, na verdade, o Reuben estava me contando que eram feitas as maquetes, como é que é? Essa é uma construção muito especial, né? Que é uma habilidade, uma paciência muito grande de quem faz, né? E essa aqui é uma coleção que nós recebemos como doação do Maneca Brandão. Ele é amigo da Marinha, né, do Brasil, e doou essa coleção aqui para o museu. Então nós temos uma representação da esquadra de Cabral até a fortificação lá na última garrafa. E tem um farol, né? Ali, né? Tem um farol. Lindo, lá, muito lindo. Apaixonei. Nós estamos entrando, Samir, na sala da arqueologia do museu. Olha, rapidinho. Eu tenho que confessar, porque antes de ser jornalista, era meu sonho, era ser arqueóloga. Eu tinha que falar isso, porque quando eu vi os achadinhos aqui, é outra sala linda, vale a pena.
Mas tem uma certa afinidade, né? As profissões, arqueologia, com o jornalismo, né? Gosta de prescrutar as informações, né? E aqui foi de um naufrágio, não é verdade? Isso. Esse acervo principal nosso é o do naufrágio do Galeão Sacramento. O Galeão Sacramento era um galeão português, capitânia de uma força de 55 navios, que trazia para o Brasil o governador-geral Francisco Correia da Silva, que faleceu nesse naufrágio, né? Olha, essa sala aqui são bastante utensílios, panelas, não é verdade? Jarros, que eram utilizados no navio. Você vai encontrar ali porcelanas, muitas vezes encontradas. Essas faianças são faianças, né, que a louça europeia, em substituição à louça que vinha do Oriente, que era em porcelana, né? Então esse material ficou caro de ser obtido na Europa, né, trazido do Oriente, nas caravanas terrestres, e por isso que houve essa saída, essa busca do caminho do Oriente pelo mar, né? Então o nosso acervo ele é muito requisitado para estudos, né? Recentemente nós recebemos aqui um doutorando da USP justamente para estudar essas faianças, né? Olha a sala aqui das naus, caravelas, e tem um navio aqui importante, qual é? Temos aqui um corte de um navio negreiro, né? Olha um navio que foi Mostra aprisionado aí lá na pra África. gente. Cadê? Na foia do Rio Boni, que era o chamado ali? Vigilante. Esse aqui. Ótimo. Esse é um navio por inteiro, né? Ali Sim. é um corte, mostrando como é que era essa parte interna, como é que eles transportavam as pessoas que eram capturadas, né, como escravos, né? É o corte dele mesmo, né? Isso. Do navio negreiro. Você vê aqui em detalhes como eles eram absurdo, presos, né? Isso, a gente mostra. E esse navio já é de uma fase onde os ingleses, principalmente, estavam reprimindo muito esse tráfico de escravos, né? Então, as condições de transporte das pessoas, elas ficaram mais rigorosas, mais subhumanas, né? Ainda, né? Então, as mortes, né, que ocorriam nessas viagens demoravam 40 dias a 60 dias, isso, né? sem contar começaram a suprimentos de alimentos que não eram feitos, também, água, exatamente. tudo absurdo, os excrementos, né, que ficavam dentro desses alojamentos, né? E claro, um fator bastante importante que é a sinalização náutica, que aqui é uma bitácora. Aqui é uma bitácora. Pronto. A bitácora é o equipamento onde é instalada a agulha magnética do navio, né? Ela tem essas esferas, tem outros ímãs que fazem a compensação, que normalmente a agulha magnética ela vai sofrer a influência do ferro do navio, né? O próximo navio, principalmente se ele for todo de aço, então ela tem que haver uma compensação. Quem gosta de mar e vir aqui apreciar vai mergulhar na história. Mergulhando na história. Literalmente mergulhar, não é verdade? Esta saga, né, da navegação marítima, ela passa por esses instrumentos todos, né? Esses instrumentos que foram sendo criados para ajudar o navegante a se posicionar no mar. E aqui elas, né? Sem ela, a gente não teria norte também. Na verdade, as lanternas. Não teríamos os faróis para orientar os nossos navegantes, né? Então, aqui nós temos vários tipos de lanternas, né, que foram utilizadas ao longo do tempo. E aqui, essa aqui, por exemplo, essa lanterna foi utilizada no farolete de Caboto, aqui no fundo da Baía de Todos os Santos, né? Ali é uma lente de segunda ordem, não foi utilizada aqui no farol. Tá? É uma lente, está aí como demonstração. A lente do farol é maior do que essa, ela tem 3,5 metros de altura e 1,88 m de diâmetro, né? Hoje, quando vocês vierem no pôr do sol, né, daqui a pouco a gente vai poder observar e filmar e ver como é que é essa lente, né? Ela é bem grandiosa. E ela possibilita, só com o efeito da física, né, de projetar a luz branca a 70 km de distância, que é o alcance do nosso farol aqui. E a luz encarnada a 63 quilômetros, né? Todos estão convidados a visitar aqui o museu. Aqui nós temos não só a história do forte, a história do farol, né? Mas principalmente a história marítima nossa, né? O Brasil é essencialmente ligado ao mar. O mar é fundamental, sempre foi e continua sendo fundamental para o nosso bem-estar socioeconômico, para o nosso desenvolvimento. E aqui nós vamos encontrar várias passagens dessa história, várias passagens dessa ligação do Brasil com o mar, da nossa sociedade com o mar. Venham que vocês vão gostar. Olha, vir conhecer o Museu Náutico é dar um mergulho no tempo e conhecer muito mais sobre a vida do mar, no marinheiro e da sociedade brasileira. Já já a gente conta mais, viu? Esses objetos, junto a outras peças do acervo do Museu Náutico, vão lhe fazer vivenciar aspectos importantes da vida cotidiana dos primeiros brasileiros e da Bahia.
maio de 2011, o farol foi aberto também para visitantes. E você pode subir as escadarias de 22 metros de altura, o que equivale aproximadamente a um prédio de 7 andares. Mas tenha certeza que vale a pena, viu? O farol, que acabou dando nome ao lugar, só foi instalado em 1698. E era bem simples, uma lanterna de bronze alimentado por óleo de baleia. Museu Náutico da Bahia. Muito axé. E é nojale de tudo, paz, saúde, felicidade. Tudo bem, né? E axé, muito axé para você. Bom dia pra senhora. Bom dia, O farol foi substituído 2 vezes no século XIX e só passou a funcionar com energia elétrica no século XX. O lugar onde o farol está também tem muita história. Ao subir aqui, você é contemplado, tá? De um lado, a Baía de Todos os Santos e do outro, o Oceano Atlântico. Aqui está o marco de fundação, quando Tomé de Souza e seus homens desembarcaram na Baía de Todos os Santos. Era 29 de março de 1549. Me conta aí, Rafa, como é que foi essa desembarque aqui? Pois é, chegaram, né, foram recepcionados por esses habitantes que moravam nessa antiga Vila do Pereira. Só que aqui tem um sério problema, Sam. É um lugar muito vulnerável. A gente falou sobre o mar, né, falou sobre a necessidade de fortificar a cidade, os próprios fortes que foram construídos depois desse período. Então isso aqui é muito aberto. Então, no sentido da época, era mais fácil escolher um lugar mais alto, mais protegido para fundar a cidade. Então, Tomé de Souza chega aqui, desembarca, vê a região da Vila do Pereira e segue em direção ao centro antigo de Salvador, onde vai fundar em 1549 a cidade. Lembrando que essa data, 29 de março, foi escolhida no século XX para homenagear a data de fundação da cidade do Salvador. Até hoje a gente tem esse marco em pedra de Helios, né? E o painel que faz uma referência à chegada dos portugueses, a esse encontro de mundos, né? Esse mundo da América, colônia de Portugal aqui na Bahia, com o Tomé de Souza, os índios, os portugueses que aqui moravam, né? O Caramuru também que aqui morava. Aqui ficava muito vulnerável, na Exatamente, verdade. muito Aí aberto. Depois caminharam mais adiante, bom linguajar para falar adiante, encontraram algo mais Exato, alto. 70 metros de altura e lá funda a cidade do Salvador, né? Começam a construir as primeiras casas, né? A Casa de Cadeia, o Palácio do Governo, a Igreja da Ajuda, depois vai fortificar essa cidade de forma primitiva, né? Muros de taipa, depois esses muros vão ser ampliados, vão começar a construir as fortalezas. A Barra, lembrando, está distante desse núcleo central, né? Mas que com o passar do tempo vai ser inserido a essa cidade, a essa grande cidade do Salvador nesses 470 anos. Por sinal, é muito linda, né? Não, é uma perfeito. ligação maravilhosa. Uma das praias mais bonitas do mundo. Olha, baiana você acha, né? A praia mais bonita do mundo. Verdade. Mas tem uma história de batismo que eu queria frisar aqui, que era do 1º de novembro. Lembrando, né, que Salvador é banhada pela Baía de Todos os Santos, né? Que faz, obviamente, uma referência a essa forte participação da cultura católica aqui em Salvador. Ah, nossa Bahia! O ano era 1549. Os portugueses desembarcaram no Porto da Barra para fundar a primeira capital do Brasil, mas desistiram de construir a cidade neste local e decidiram explorar as terras. Foi então que Tomé de Souza e seus homens, no alto da montanha, onde hoje está a Praça Municipal, decidiram que aquele era o local ideal para a construção da cidade-fortaleza, como queria o rei. Ah, mas aí é outra história que contamos em nosso primeiro programa, lembra? Mas por que será que não quiseram construir ali naquele local? Vamos saber um pouco mais com aquele escritor apaixonado por essa cidade, Luiz Eduardo Doria. Tudo bom? Tudo bom. Os baianos acreditam que o Salvador começou no Porto da Barra. A ideia de que você precisava de um lugar alto e defensável foi o que geriu todo o início de Salvador. Tinha que ser uma cidade bem localizada, num ponto facilmente defensável contra o quê? Piratas que vinham pelo mar e índios que já estavam na terra, tá? A linha de defesa do outro lado era o dique do Tororó, que está reduzido talvez à sua 10ª parte. O dique cercava a cidade, o dique era a grande proteção
pelo lado da terra, enquanto que aqui se fizeram fortinhos, barricadas, assentaram-se canhões, montou-se uma defesa e montou-se uma administração também. Pois é, mas mesmo tendo escolhido a região do centro para fundar Salvador, os portugueses reconheciam que a Barra, e mais especificamente o Porto da Barra, seria fundamental para a cidade como ponto estratégico na defesa das terras conquistadas pelos portugueses. E você sabia que o Forte Santo Antônio da Barra foi construído antes da cidade de Salvador? Pois é, foi em 1536, pelo donatário da Capitania dos Portos da Bahia, Francisco Pereira Coutinho. Não é isso mesmo, Rafa? A construção do Forte Santo Antônio foi antes da cidade de Salvador, né? Exato. Em 1549, quando Tomé de Souza desembarca em Salvador, já tínhamos a então Vila do Pereira, né? Essa região que já era povoada, habitada por portugueses, por índios que moravam aqui na região. E já tínhamos esses primórdios daquilo que vai se tornar o Forte Santo Antônio da Barra, né? Essa construção mais primitiva. Ainda não era o farol, mas já era o forte. Mas aí, para todo mundo entender, Rafa, eu queria que você explicasse a diferença de fundação e quando se chega na cidade, a descobrimento, não é isso? Exatamente. A cidade foi fundada em 1549. Então, mas antes da cidade fundada, antes de termos a cidade propriamente dita como Salvador, essa região já era habitada, já tinha a Vila do Pereira. E marcos foram colocados em toda essa região. Um desses marcos estavam nessa região aqui da Barra, né? Mas ela só vai ser fundada mesmo com a chegada do governador Tomé de Souza. A data vai ser escolhida no século XX, que vai ser o 29 de março, que é uma data escolhida por estudiosos, historiadores, em um congresso, mas essa data faz referência à chegada de Tomé de Souza. Falando aqui da Barra, qual a importância dela na parte histórica da construção da cidade de Salvador? Primeiro porque foi aqui, nessa região da Barra, que tivemos esse primeiro núcleo de contato entre os portugueses e os indígenas, né? Essa antiga Vila do Pereira, Catarina, Paraguaçu, Caramuru, a então capela da Igreja de Nossa Senhora da Graça, algo bem simples ainda, não era a igreja que a gente conhece hoje, né? Então esse contato cultural, esse núcleo populacional vem antes da fundação. Ótimo. Depois, com o passar dos anos, a Barra vai crescendo enquanto região, enquanto bairro, se a gente pode dizer assim, né? Mas ela só vai ter esse contorno de bairro mesmo que a gente conhece hoje nos séculos 19 e 20, com a ligação maior com o centro de Salvador, com o centro antigo. Sei. Região pesqueira, na região do Porto da Barra. Os fortes vão ser importantes Que são três, elementos, na verdade, exatamente, são três fortes. para proteger a entrada da Baía de Todos os Santos. A gente percebe Santo Antônio na extrema região, né, a Ponta do Padrão, Forte Santa Maria e o Forte de São Diogo, construídos nessa ordem mesmo. Que apesar de ser três, não garantiram proteger Salvador durante a invasão holandesa. Porque a parte litorânea do Exato. Salvador é muito Olha extensa, essa cena né? da Bahia, Exato, né? muito Falar aberta. em Salvador é falar de uma cidade atlântica, essa ligação que a cidade tem com a Baía de Todos os Santos. Então o perigo naquela época não vinha só da terra, vinha do mar. Os holandeses invadiram em 1624, chegaram nessa região da Barra e depois em 38 invadiram novamente. Então por isso tantos fortes nessa região e a igreja em cima. Ou seja, A igreja de Santo Antônio da Barra. Santo Antônio da Barra, que que é a uma gente vai construção dar bem passada. antiga também, está acompanhando a cidade de Salvador desde essa época do século XVI e XVII, né? E que é esse ícone da religiosidade católica. Ou seja, protege e marca também com o catolicismo a cidade. Finalmente chegamos, né, ao Forte Santa Maria. O segundo na ordem de construção. Primeiro é o Forte Santo Antônio da Barra, o segundo Santa Maria e depois o São Diogo. E o emblema ainda exibe o Império, né? A marca do Exatamente, Império. isso é uma questão interessante. Um marco da situação política do período, né? No século XIX, com o Império do Brasil, temos esse brasão que representa a situação política da época nas fachadas dos fortes. Tanto Santa Maria como o Santo Antônio da Barra, como o São Diogo. Outros fortes de Salvador também vão ostentar esse brasão, né? É uma forma de marcar o território, de falar que aqui está o Império do Brasil. Olha só.
E já é tombado, não é isso? Exatamente, tombado na década de 30 pelo IPHAN, assim como outros fortes de Salvador. E nesse caso a gente pode destacar uma das principais características do forte, que é essa parte elevada que leva ao forte um passadiço, né? Lembra até uma construção medieval, coisa desse tipo, né? E aqui, outro ponto interessante, os holandeses desembarcaram aqui no Porto da Barra e subiram para invadir a então cidade fortificada Salvador, na região central. E com um forte aqui? Com um forte aqui, mas não foi suficiente para proteger Salvador. Inclusive aquela placazinha ali registra esse... Na placa de entrada. Exatamente. Esse acontecimento, esse marco importante, né? E os holandeses invadiram a cidade, profanaram igrejas, saquearam templos religiosos, né? Causaram um grande tumulto na época. Ou seja, a defesa não foi o suficiente para segurar toda a tropa, né? Verdade. E eram grandes naus, caravelas. Sim, foi uma invasão bem orquestrada mesmo. Gente, é lindo, né? Entrar no Forte Santa Maria, você se sente até seguro aqui. Exatamente, mas a ideia é justamente essa, Sami. A segurança. Se sentir seguro. E olha que maravilha que é a vista para a Baía de Todos os Santos. É ladeado pelos dois fortes, São Diogo e Santo Antônio da Barra. Estamos mais do que seguros agora. Então aqui, Santo Antônio da Barra à esquerda. Isso. E o Forte São Diogo à direita. E o Santa Maria no meio, né? E o entorno também diz muito com a história. Porque temos construções do século XVI, XVII e XVIII, ou seja, que foram aperfeiçoadas ao longo desses séculos, com o entorno residencial, que começa a ser ampliado no século XVIII e XIX, e em especial século XX. A construção da Avenida 7 de Setembro, nas primeiras décadas do século XX, vai mudar essa dinâmica, porque a Avenida 7 de Setembro vai passar aqui na frente, bem na frente dos fortes, né? Interligando essa região com o centro antigo de Salvador. Então a Barra ajuda na compreensão da cidade desde a época da fundação e anterior à chegada de Tomé de Souza aqui no Porto da Barra. E tinha uma grande comercialização aqui de óleos de baleias. Sim, né? sim. Toda essa região da costa, né, de Salvador, lembrando, Salvador possui um dos principais portos das Américas, é riquíssima nesse contato com o mar. Então esse contato com o Atlântico, com os outros países que aqui realizaram suas transações comerciais é fundamental. Falando em mar, a gente vai dar uma vista, uma olhada. Que é maravilhoso, né? Pois é, Rafa, conhecer lugares como esse mostra bastante a importância da Marinha no desenvolvimento, na construção da cidade de Salvador. Exatamente, um papel importante, inclusive na preservação dessas construções, né? Que são as guardiãs dos fortes de Salvador, mesmo com as parcerias que foram feitas depois, né? E aqui com o Forte de São Diogo, a gente percebe a visão privilegiada que eles têm para um outro ângulo da Bahia. Mais uma vez em contato com Santa Maria e com São Antônio da Barra, né? Então é um elemento arquitetônico que faz parte do bairro da Barra, que faz parte da história de Salvador, da cultura material e de todos nós. E de toda a cultura nossa, porque quem é baiano aprecia ser vista aqui, né? Exatamente, maravilhosa, né? Linda. Com o marco de fundação ainda. Todo lugar a gente olha a vista. Não é? Olha, e nesse segundo bloco descobrimos lugares ótimos, onde, além de comer, você pode apreciar uma vista maravilhosa. Cada vez mais cresce o número de vegetarianos e veganos. Outro dia ali, numa dessas bandeiras aí, que une todas as tribos mesmo, a batata. Pois é, vegetarianos, veganos, quem sabe até a gente poderia trocar a pomba da paz por uma batata. E aqui tá Léo. Olá, tudo bom, Léo? E aí, baiano tá aderindo? Tá aderindo, com certeza, cada vez mais. É? Sim. Vamos bater um papinho e explicar como é que é essa novidade aqui. Claro, um vamos restaurante subir? vegano. Sim.
Be Vegan, na realidade a escolha do nome foi pensando numa coisa que pudesse ser falada universalmente. Então as pessoas chamam de Be Vegan, Be Vegan, mas vem de um trocadilho de seja vegano, do inglês de Be Vegan. Então a ideia é essa, mas sim que Salvador está aderindo ao veganismo e tem crescido assim de forma exponencial nos últimos anos, o veganismo aqui na cidade. E comer bem, não é verdade? Mais saudável e produzir, criar sua própria horta, isso também cria... Sim, com certeza, tem tudo a ver. Os restaurantes vegetarianos, pelo fato de já ter um envolvimento com uma ideologia de uma alimentação melhor, envolve também a prática de consumo de orgânicos, de consumo de produtos que sejam produzidos localmente. A Be Vegan também tem uma parte disso. E para quem não sabe, a diferença, né, que é praxe perguntar do vegetariano para o vegano, fala pra gente. Sim, na realidade o termo vegetariano, o correto seria utilizado para quem só consome produtos de origem vegetal. Aí você tem o ovo-lacto vegetariano, aqueles que comem ovos e tomam leite, o lacto vegetariano, que só toma, que toma leite, mas não consome nada de carne. E o vegetariano que não consumiria nada de carne, e o vegano vai um pouco mais além, que aí envolve uma filosofia de vida que tem a ver com a prática total de não exploração de nenhum ser vivo. Então você envolve uma coisa além da alimentação, na questão do vestuário, na questão de cosméticos que de repente de empresas que testam em animais. Então é uma coisa que vai um pouco mais além, é uma tentativa. A Greenpeace agradece. A Greenpeace é um caminho. Assim, não sei se todos que estão na Greenpeace são vegetarianos, mas eu acho que deveriam ser. Eu acho que quem está envolvido na questão ecológica é um ponto crucial o vegetarianismo. Estar na Barra. É um ponto, foi crucial, essa escolha de estar no bairro da Barra? Sim, foi uma escolha pensada. A localização com certeza é estratégica. A gente tem uma frequência de turista muito grande. Lá fora, como a gente estava conversando antes, no exterior tem mais adeptos ao vegetarianismo, então a gente tem vários hotéis e pousadas aqui que os turistas vêm em peso para cá procurando comida vegetariana. Porém, a gente tem um público muito grande de pessoas de Salvador e de turistas de outros lugares do Brasil também. Mas assim, foi uma surpresa para a Be Vegan a procura de pessoas que não são vegetarianas, não são voláteis, são onívoras, comem de tudo e buscam uma alternativa, de repente, para uma vez na semana, para não comer carne, para provar. Né? Muita gente curiosa. Aí a curiosidade chama aqui, aí experimenta uma vez, aí volta. Que bom, é sinal que é muito bom o Be Vegan. Então, falar para todo mundo aqui, venha experimentar. Eu vi até que você tem um público bem diversificado, senhoras entrando, eu vi, jovens, não é verdade? Sim. É bem verdade que a maioria, talvez, do público seja de jovens, mas é uma coisa que foi acontecendo com o tempo. As pessoas foram conhecendo e público jovem foi trazendo os pais. E hoje a gente, sim, é bem variado. Sim, a gente tem desde de casal, de pessoas, sabe, com mais idade que vêm, até jovens e que trazem filhos, famílias inteiras que vêm. É bem legal. Olha, eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, mas sou o tipo da pessoa que eu adoro. Eu procuro comer menos possível de comidas manufaturadas, né? Industrializadas. Então, o que tem em casa eu como, joto. Então, eu acho que eu vou querer provar. Sim, com certeza. Vegana e chamar. Qual é o horário que você está aberto, os dias? Fala pra gente. Sim, o horário de funcionamento é de terça a domingo, das 16 às 22. Segunda-feira, a Be Vegan fecha para descanso. Inclusive, o funcionamento em feriados, normalmente a gente está aberto. Então, convido a todos vocês que quiserem experimentar uma coisa inusitada, vegetariana, saborosa, vem conhecer aqui a Be Vegan. Então pronto. Então vamos conhecer a Be Vegan. Vamos lá. Ok.
Olha que tal, depois de dar uma volta no Museu Náutico, no Farol, nos fortes aqui, você dá uma paradinha para tomar um café, um vinho, quem sabe, aqui ó, no Café do Forte. Já comandado por Lúcio Galdense e sua esposa Roberta, já se tornou um ponto de turistas e baianos, é claro, viu? E aí, Lúcio? Ótimo. Vamos bater um papo, falar como é que tá aqui dentro de um museu. Farol da Barra. Muito bom, Centro né? cultural maravilhoso. Pois é, Lúcio, conta aí o diferencial de ter um café dentro de um museu. É maravilhoso, né? É um centro cultural, o Farol da Barra, então a gente tem vários atrativos aqui. Toda a história da navegação, sala de exposições, 3 salas de museu, a própria torre do Farol da Barra que você sobe, você vê Salvador em 360 graus. E você tem um café aqui, você fazer parte também disso aí, né? É muito importante pra gente, é um forte muito antigo, as pedras aqui são 500 anos de idade. Então foi uma emoção muito grande, eu te falo, o primeiro dia que a gente passou a funcionar aqui, por poder fazer parte dessa história. De manhã cedo, vale um café dentro de um museu, é uma delícia. Viu? Café 100% orgânico, que a gente trabalha aqui, né? Da Chapada Diamantina. Ah, que bom, da Chapada, viu? Eu nem conheço. Mas me conta, e você é morador também da Barra, Sou né? morador da Barra, né? Nasci no subúrbio, em Piripiri, mas moro na Barra há 40 anos. E amo isso aqui, para mim é um bairro maravilhoso, um bairro charmoso, cheio de história, cheio de vida, cheio de gente bonita. Na Barra você faz tudo, né? Você pratica esporte, você sai, você come, você se diverte. É um grande surfista aqui, viu? Gosta, adora de pegar onda. Tem altas ondas, uma das melhores bancadas que a gente tem aqui no Brasil, né? E agora acabamos de conseguir o decreto, foi assinado o decreto do Parque Marinho da Barra, onde está tendo toda a preservação entre os fortes do Forte Santo Antônio e Forte Santa Maria. Então toda essa baía aqui na frente vai ser preservada, mais preservada ainda. Isso é muito bom. E falando um pouco mais desse ponto aqui que você tem, conseguiu unir a cultura, né, o acesso à cultura, à história da Bahia, e um momento em que a pessoa pode vir relaxar e ainda apreciar a Baía de Todos os Santos. Nós somos agraciados por estar aqui, né, na ponta da Baía de Todos os Santos, então é um visual deslumbrante, literalmente deslumbrante, onde a gente compara com os lugares mais lindos do mundo, né? Você passar um final de tarde aqui dentro do Farol da Barra com toda essa história, assistir o pôr do sol, escutar uma boa música, tomar um café, tomar um vinho, é realmente maravilhoso. E o baiano já está comprando essa ideia de vir tomar um café, apreciando a calmaria que a gente dizem que a gente tem, mas a gente não se auto-aprecia, a gente não faz esse turismo interno, não é verdade? Você tocou num assunto bem importante. É impressionante, assim, como uma cidade tão histórica, tão cheia de cultura que nós temos aqui na Bahia, em Salvador, na Bahia como um todo, né? É muito pouco frequentado pelos baianos. Então, empreendimentos desse tipo, dentro de um centro cultural da história de Salvador, é muito importante, porque a gente vem ganhando cada vez mais a presença do soteropolitano. Eles vêm, frequentam, que lugar ali, nunca entrei no Farol da Barra, precisou abrir um café para eles poderem tem um gatilho, na verdade. E hoje já está sendo super frequentado pelo pessoal de Salvador. Então as senhoras vêm tomar um chá no final da tarde, ou vêm fazer um brunch de manhã. Ah, que ótimo. O pessoal vem tomar um vinho na noite. A noite aqui dentro do Farol da Barra é a coisa mais linda. O pôr do sol a gente se acha, né? Mas é um dos mais bonitos. É um dos mais bonitos do mundo. Na verdade, dizem que é um dos locais do mundo que o sol realmente encosta no mar, né? Literalmente. Literalmente no mar, ele flui, né? É lindo demais. E cada dia é um novo espetáculo. É lindo. Não existe um pôr do sol igual ao outro. Todos os dias as luzes são diferentes, o visual é diferente. Então a gente tem clientes aqui que vem todo dia. Ótimo. E por falar em clientes, o seu horário, fala pra gente o horário. Quem quiser tomar um café, um vinho à tarde, um café, um brunch. A gente funciona de terça, quarta e domingo, das 9 às 18, quinta, sexta e sábado, das 9 da manhã às 21.
E o café, depois que você entrou, às 21, aqui dentro até às 23, funcionando. Gente, o dia inteiro, vereda à noite, então você toma café, conhece o museu, dá uma volta na Barra e vem ver o pôr do sol tomando vinho. É maravilhoso, é um programa completo, tanto para todas as idades. Então você pega aqui crianças se divertindo, correndo pelo pátio, você pega os adolescentes já se entretendo já com a história, com o museu, com toda a cultura que a gente tem aqui dentro, os pais tendo um bom serviço, uma boa alimentação, então é bem bacana. Bom, então, já que eu tô aqui, eu quero conhecer e apreciar essa vista maravilhosa. Claro. E pegar uma visão linda, viu? Uma visão linda. Apreciar essa vista aqui, um brunch, né? Esse horário do dia tem que ser um brunch. Maravilhoso. Olha que delícia. Ah, muito bom. Tá aqui, ó. Um brunch. Claro que eu tinha que vir aqui pra fora, né, gente? Tem que experimentar todos os cantinhos pontos daqui, né? Então a gente tem uma seleção de queijos aqui, né? Então você monta a sua tábua, que tem vários tipos de queijo, queijo de cabra, queijo italiano, queijo francês, queijo argentino, gente, quem gosta muito de queijo, come o queijo todo. É uma maravilha. Geleiazinha de abacaxi. De abacaxi, né? Abacaxi que você não pode. Uma delícia, ó. Muito bom. E aqui é o quê? É uma manteiga de ervas. Uau! A gente faz uma manteiga especial com tomilho, alecrim, salsinha. Muito bom. Eu adorei. Eu adorei essa geleia. É alho. Nossa, essa aqui é tranquila, mas tem hora que já pega aqui Maracheia, às vezes. Não, ali tem uma piscina secreta ali no fundo, tá vendo? Lúcio, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Aproveita esse lugar Sim, maravilhoso. maravilhoso. Vou dar uma voltinha daqui. Aproveite. Imagina só, depois de uma viagem em um dos mais belos patrimônios arquitetônicos de nossa capital, você relaxar tomando um vinho, um café, olhando essa vista aqui, ó. Seja durante o dia ou a noite, a Barra tem sempre pessoas de todas as idades, conversando, meditando, praticando esportes. Olha, não perca esse bloco, viu? O Forte de Santa Maria, no Porto da Barra, foi construído a partir de 1614, um projeto do engenheiro mor e dirigente das obras de fortificação do Brasil, Francisco de Farias da Mesquita. O lema deste espaço é que a fotografia não fosse apresentada apenas como obra de arte, o espaço PRVG. Aliás, dizem que ele era até alérgico a essa palavra. Era para ser apresentado como forma humana, de sentimento, de obra de arte. A gente recebe um público estudantil bem diversificado, sobretudo quando as crianças estão compreendendo um pouco mais da história de Salvador, porque esse é um espaço de investigação das fotografias antigas da cidade e conta um pouco também da história dos retratos na Bahia. Enfim, é um bom espaço para as crianças aprenderem. Bom, o nosso espaço ele é bem interativo e conta, além de contar um pouco da história dos retratos e das fotografias na Bahia, a gente tem uma interatividade muito grande. Já esse retrato aqui são das pessoas que passam pelo espaço e posam diante da câmera. Olha só.
A Judson ficou ali, né? Que fala um pouco da nossa relação com a fotografia hoje em dia, que enquanto em outros períodos existia a necessidade de posar e revelar uma foto, hoje a nossa relação com a fotografia ela é muito mais efêmera, muito mais rápida. Então a gente quis mostrar um pouco disso. A captação do momento, né? Exato. E aqui você tem vários Jorge Amado, olha só. Então tenta retratar um pouco, bastante da história da Bahia, não é verdade? Isso. A gente tem como o chefe o Pierre Verger e as temáticas que ele gostava de trabalhar. Então ele gostava muito de fazer retratos, essa parede toda dedicada a isso. Ele também se debruçava bastante sobre a religiosidade afro-brasileira, os interiores da Bahia, o cotidiano da Bahia. Então a gente aborda tudo isso nesse espaço. Aqui a gente tem algumas personalidades baianas, feitas por diversos fotógrafos, inclusive a Zélia Gattai. A gente tem Teixeira ali, né? A gente tem Jorge Amado, que era um grande amigo, na verdade, de Pierre Verger. Caribé, Verger e Jorge Amado, eles faziam uma tríade muito importante para a cultura baiana e para o que a gente tem de compreensão do nosso estado mesmo e das nossas manifestações culturais. Por sinal, a esposa de Jorge Amado, Zélia Gattai, era apaixonada por fotografia e acompanhava muitas vezes o Pierre Verger. Temos muitas fotografias, inclusive essa foi feita por ela, sempre aparece o fotógrafo. Gostou, Rafa? Maravilhoso, espetáculo. Muito bom, né? Até Cid Teixeira passou ali. Olha quem tá ali, gente. CM. Nesse oratório a gente fala um pouco sobre o sincretismo religioso. Na verdade, o oratório ele serve como conexão entre as nossas duas temáticas. O interior da Bahia, em que ter oratório é uma prática comum ainda, e a religiosidade afro-brasileira. Mãe Senhora ali? Exato, Mãe Senhora do Leste Alpofonjá. Inclusive, essas fotografias são do próprio Pierre Verger. E a gente tem toda uma referência decorativa a isso, os atabaques, a tríade de atabaques, que se chama Rumpilé, e vídeos também informativos sobre diversas festividades, tanto do candomblé quanto do catolicismo. E para quem não sabe, Pierre Verger, assim como Jorge Amado e Caribé, eles faziam parte gostavam do sincretismo religioso, né? Alguns deles eram até babalorixá. Exato, era o caso do Pierre Verger. Inclusive, ele dedicou muito da sua vida a fazer pesquisa sobre essa temática. Ele tentava compreender de onde é que vinham as nossas práticas religiosas. Então, ele foi muito ao Benin, foi muito à Nigéria. E, inclusive, o Museu Afro-Brasileiro, ele é fruto de uma dessas viagens do Verger. Ele trouxe bastante... Escreveu livros importantes. Orixá, Fluxo e Refluxo, entre outras. Exato. É também importante para E grande divulgador, inclusive, da cultura afro, né? Exatamente. Os três, né, o Jorge Amado, o Caribé e o Verger, eles ajudaram a elevar as discussões acerca das manifestações artísticas, culturais e religiosas afro-brasileiras e ajudou a quebrar um pouco o preconceito que se tinha sobre essas manifestações culturais. Venham visitar o Espaço Pierre Verger de Fotografia Baiana, eu garanto que será uma experiência maravilhosa. A gente tem muita tecnologia e muita história, então dá para combinar as duas para um passeio muito prazeroso. Pois é. Venha conhecer o museu. O Forte São Diogo está aberto ao público e foi convertido em centro cultural, com programação regular de eventos. E olha, tem um centro cultural aqui maravilhoso, que é o Centro Caribé, que a gente vai visitar. Vem. Essa é uma das mesas de trabalho de Caribé, na verdade é uma réplica de uma dessas mesas e a gente tem um sensor aqui. Esse sensor, você vai passar a mão sobre ele, mais alto um pouco, Olha. E aí você vai estar fazendo uma pintura digital, ou seja, revelando uma tela do Caribé. Lindíssima. Aí vem a interação, é bom, muito bom para criança, né? Isso. Olha, quem entra aqui e gosta das obras de Caribé vai amar, porque é um centro tecnológico, ele deu animação às obras.
e como a gente veio de outro forte também, vai entender bastante essa trilogia que faziam, né? Jorge Amado, Caribé, Pierre Verger, que falavam muito da cultura do nosso estado. É lindíssimo. Quem conhece as telas e o traço de Caribé vai se apaixonar aqui. Vamos caminhar bem por aí. Maravilhoso, né? Tanto para quem está saltando, quanto quem está aqui do lado de fora, registrando o momento do salto, que vocês podem ver, né? Os cabos, e pega bem o farol lá de fundo, fica belíssima. As imagens são incríveis, eu sou suspeita, mas as imagens realmente são incríveis. Está lá no Instagram, Tirolesa Salvador. A gente tem um fotógrafo também, então a pessoa pode saltar, curtir o salto e também ver a sua foto. Você sabe a altura, mais ou menos? Ela tem 15 metros de altura, 110 de percurso. E não cai no mar, nem cai na areia, né? E estamos aqui, né? À disposição para receber todo mundo que quiser curtir, né? Viver essa emoção. A gente tem a nossa frase, que é se jogue nessa emoção. Olha, quem sabe, em cada bairro que a gente for, monta uma tirolesa e a gente vai bem por aí. Agora a gente conversa, vamos soltar, né? Vamos lá. Eu acho importante, o pessoal tá querendo ver sua performance, sua coragem. Essa pegadinha. Simbora! Essa galera hoje, ó, vai se jogando nessa emoção. Tem mais gente aqui. A apresentadora tá lá pronto, olha só. Vai se jogar nessa emoção. A gente dá um medinho, mas... aqui também. Gente, ó, delícia. Venham e apreciar esse visual aqui, que é uma maravilha, viu? Como seu nome é? Cauã. Chega que confia muito em Cauã, viu? Que ele vai te reparar assim. E aqui começa uma das festas mais animadas do mundo. O carnaval, é claro. Começa aqui e segue o circuito Barrondina. Tem encontros de trios e muitos artistas baianos e do axé. Passam todos por aqui. Claro que como um bom baiano, já que estamos aqui, vamos cumprir aquela velha tradição do farol. Em um dos lugares mais incríveis para assistir a um pôr do sol no mar, de tão bonito, o espetáculo costuma ser aplaudido no final. Terra grande, maltratada, sonho em verde, terra livre, como a palma do menino, chão de barro é percussão.